Bom dia, Fucobie. Bom dia, seus Fucores. Bom dia a todos que vão entrar aí. Salve, Hugo. Grande Hugo. Vou já te adicionar aqui de imediato para a gente começar essa prosa sobre filosofia, ensino de filosofia nas escolas. Vamos já providenciar aqui a sua entrada. Bom, nosso convidado de hoje do Fucobie, professor Hugo Leonardo. Deve estar por aí. Salve, salve! Salve, professor Iganisson. Olha a decoração. Tudo bem? Um pouco. Pra gente, eu acho que está dando uma interrupção aí, uma travada aí inicial. Tá Acho dando. que agora Agora tá bom. Agora tá bom. tá bom, tá bom, tá bom. Como é que você tá, Hugo? Tudo bem? Tô bem, né? Aqui, muito bem acompanhado. Pô, então, aí, salve. Um brinde, né? Saúde. Um brinde. Um brinde a nós. Um brinde aí ao nosso trabalho, ao trabalho que você vem desenvolvendo aí, né, semanalmente, diariamente, aliás, né, de segunda a sexta, bravamente lá no seu canal, que tem tido uma repercussão muito boa, qualidade do seu trabalho. Enfim, não quero nem te parabenizar, mas eu quero te agradecer pelo que você tem feito, né? Mais do que os parabéns, que já são merecidos, mas assim, o agradecimento do público, que é importante, pelo trabalho, pela oportunidade que você tem dado de que as pessoas tenham contato com a filosofia, né? Com especialistas em temas para não especialistas, o que é importante, né? Que a gente sai daquela rotina de ficar especialista falando para especialista, enfim. Seu trabalho é muito importante. É um prazer te receber aqui, viu, Hugo, no nosso Fucobie. Eu vou deixar que você mesmo se apresente, que você mesmo fale de você um pouco da sua trajetória acadêmica, da sua formação, do seu trabalho com o ensino de filosofia, e depois a gente abre para você já começar, então, falar desse tema que para nós é tão importante, tão caro, né? A importância do ensino da filosofia nas escolas. Então, fique extremamente à vontade para poder se apresentar aí para o nosso público aqui do Fucobie. Certamente está todo mundo com uma caneca escondida aí bebendo, é assim é assim que a banda toca por aqui, tá bom? Isso. Fique à vontade, meu caro. Bom, queria agradecer imensamente, professor. Esse projeto que eu tenho, né, no Instagram chamado Reflexões Filosóficas, ele tem início justamente na pandemia. E a ideia é exatamente essa, né? Como a gente ficou recluso, então eu pensei que seria interessante se a gente pudesse levar o conhecimento filosófico, né, para fora da academia. E aí, como as pessoas começaram a ter um acesso maior às redes sociais, né, porque mais pessoas ficaram em casa, então elas começaram a acessar cada vez mais. Então, pensei em convidar professores, comecei a pesquisar o Instagram dos professores, né, porque muitos professores não têm Instagram. E sotaque maravilhoso. Aqui é uma mistura de pernambucano com português e pessoense. É uma mistura disso tudo. Ótimo. E aí o primeiro professor que eu convidei, que inclusive é um especialista em Nietzsche, né, que foi o Gelson Oliveira, ele aceitou prontamente. Então a partir daí eu comecei a chamar e assim, a cada 10 professores que eu chamava, 9 aceitavam, né? Tanto é que ontem eu fiz a live número 63. Ontem. E foi interessante porque os próprios professores tiveram a preocupação em falar para um público diferente, né? Então, você é acostumado a falar em sala de aula, então a maneira como você dá aula para um ensino fundamental é ensino médio, graduação, pós-graduação, então sempre a sua linguagem é adaptada ao público, né? Sim. E aí os professores tiveram esse cuidado, né, de não fazer uma dissertação, mas tentar trazer elementos filosóficos para a realidade, né? Então, onde a filosofia é importante no nosso dia a dia? Então, quantas e quantas vezes nós escutamos, né,
as pessoas falarem que filosofia é devaneio, né? É uma viagem. Não, talvez seja uma viagem se você não fizer um esforço para compreender, né? Porque a filosofia nos ajuda a compreender o mundo que nós vivemos, né? Compreender a realidade, compreender a política, a ética, coisas do nosso dia a dia. E aí o projeto foi encaminhando. Inclusive, eu vou dar encerramento a esse projeto no dia 9 de outubro. Eu tenho essa próxima semana inteira. E a semana seguinte vai ser live só com mulheres. Consegui fechar uma semana inteira só com mulheres. Inclusive, maravilha, na segunda-feira, essa semana agora são homens. Na outra são mulheres. E a primeira é a Yolanda Munhoz, que é uma especialista em Nietzsche. E na terça, eu vou ter a Maria Lúcia Cacciola. Ó, que maravilha. E Schopenhauer, né? É a mulher que trouxe Schopenhauer para o Brasil, né? Então, assim, vai ser muito bacana. Eu vou encerrar do dia 9, mas aí eu já tenho um outro projeto. Eu até ontem na live do Richard, eu até já adiantei. Esse é um projeto mais amplo, que é um curso livre de História da Filosofia, que aí eu vou fazer pelo YouTube, né? Então, assim, o professor não vai falar 1 hora, o professor vai falar 2 horas. Eu quero fazer aulas mesmo, uma aula sobre narrativas míticas, fazer umas 3 aulas sobre pré-socráticos, chegar em Platão, fazer 3 aulas só sobre Platão e sempre com especialistas, e cada aula um professor. Então, já que eu conheci muitos professores agora nas redes sociais, eu quero convidar esses professores, a maioria deles, claro, para tratar desse curso, que vai ser, claro, voltado para um público que já é iniciado, mas também para aqueles que têm curiosidade, que querem, quem sabe, não dar um norte para eles se empolgarem a fazer filosofia, né? Então, nesses tempos que nós vivemos, eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar o pensamento reflexivo, né? A gente compreender o que é isso que estamos vivendo. E por isso que eu escolhi esse tema, né? Sim, falar um pouco antes da minha trajetória acadêmica, né? Antes de entrar na temática, eu, na época da escola, nunca gostei tanto de estudar. Eu era alguém que empurrava com a barriga. Então, fiz 2, né? Não era uma coisa que eu tinha prazer em ler, nada de... Hoje eu estou num ritmo de ler 1 ou 2 livros por semana, né? Na época eu acho que eu lia um livro a cada 2 anos, não tinha muito interesse. Ótimo. E aí, eu fui fazer o curso de História. Eu tinha um professor de História, quantas e quantas vezes alguém não faz um curso porque gosta do professor, não é? E aí eu tinha um professor de História que eu adorava, o nome dele era Giovanni, lá em Recife. E aí eu comecei a fazer o curso de História. E dentro do curso, eu comecei a gostar de filosofia. Né? Comecei a gostar de filosofia. Olha quem está aí, ó. Jedson. Ele disse que é se orientando. O Jedson é o maior comediante das minhas lives. Ele entra para fazer piada. Mas ele também ele faz perguntas sérias. Mas ele sempre tem que soltar a piada dele, né? É inacreditável. Eu conheci ele aqui nas redes, ele falou que era o se orientando. Eu, de vez em quando, converso com ele, muito gente boa. E aí, o que acontece? Lá dentro de História, eu comecei a gostar de filosofia. Isso era no começo dos anos 2000. E aí, quando eu acabei o curso de História, eu comecei a pagar a disciplina como aluno especial do mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Né, com o professor Alfredo, que é um grande especialista em Hegel, Alfredo de Oliveira Moraes. E eu fiz 2 disciplinas com ele e fiz uma seleção em Lisboa. Eu tinha um tio que mora lá em Lisboa e fiz uma seleção e passei. Fui embora para Lisboa sem bolsa, sem nada. Sem nada. Fui embora, já tinha filha, eu tinha uma filha naquela época. E aí quando eu fui primeiro, depois foi minha esposa com minha filha, e eu comecei a fazer o mestrado em filosofia. Pronto, aí minha filha foi, aí eu comecei a trabalhar entregando jornal, lavando o carro, não tinha bolsa de estudo para mim. Então eu tinha que me virar. Eu dava aula no centro de explicações que tinha lá, como se fosse aula de reforço. E aí eu entregava jornal, fazia panfletagem, montava móveis. Nunca tinha montado um móvel na minha vida. Aprendi a montar móveis e comecei a fazer vários serviços para poder sobreviver, né? Depois voltei para o Brasil. Aí eu vim para Paraíba, que é onde eu moro hoje, João Pessoa. Aí eu fiz um mestrado em Ciências das Religiões. E aí eu trabalhei Nietzsche. Na Ciência das Religiões, trabalhei o Anticristo, né? E um dos... os textos... Teve um professor do Rio de Janeiro que, sem saber, ele me ajudou muito. E eu tive o prazer de fazer a live com ele, que é o Renato Nunes Bittencourt, que ele escreve sobre essa questão do Anticristo, né? E eu li muitos textos dele para poder fazer a minha dissertação, que é sobre o Anticristo.
Inclusive, ontem na live com o Richard, eu até falei para ele assim, eu já tenho meus 3 professores para Nietzsche, desse curso, né? Que é o Richard, é você e o Denilson, e o Renato. Já fechei os 3. Assim, eu não estou perguntando, não, eu já estou escalando. Vocês já aceitaram, tá? Vocês já estão dentro já. Tá, mas que aceito. É uma intimação, né? Daqui que chegue em Nietzsche, vai ser só no ano que vem, né? Eu vou na ordem cronológica, vai demorar muito tempo. Pronto, aí eu fiz o estudo em Nietzsche, e aí eu comecei, aí eu sempre dei aula, sempre assim, desde o do terceiro período da faculdade, sempre dei aula. Eu comecei a dar aula em 2003, faz 17 anos que eu dou aula. E aí eu dei aula em ensino fundamental, ensino médio, graduação e pós-graduação. E foi interessante a primeira vez que eu fui dar aula numa pós-graduação, que eu nunca tinha dado, fui dar aula para professores, né? Eu tinha voltado de Portugal. E eu falei, não, vou preparar aquela aula. Era no interior de Pernambuco. E eu falei, não, vou preparar uma aula mais rebuscada, com livros, né? Do terceiro grau, uma coisa mais... que é diferente do ensino médio, fundamental. Sim, sim. E eu comecei a falar. Era aquelas aulas de especialização, sabe? Que você passa 8 horas dando aula no sábado, né? Na primeira aula, na primeira hora, eu falando e todo mundo olhando caladinho. Depois de 1 hora, um aluno teve coragem de levantar a mão e disse assim, professor, a gente não está entendendo nada. Diminui o nível, que metade das expressões que você fala a gente não entende. Então, assim, aí eu comecei a perceber que existem muitas diferenças nesse campo educacional, dependendo da região. No interior há uma defasagem muito grande, né? E foi aí que eu pensei, quando você me convida para falar sobre isso, sobre o ensino da filosofia no ensino médio. Basicamente no ensino médio, que é a minha realidade hoje. Hoje eu dou aula para terceiro ano e cursinho, praticamente. E o que eu percebo? Eu não quero falar aqui no sentido de dizer assim, a filosofia é importante, aguça o nosso senso crítico, todo mundo sabe disso. Mas eu quero falar do trabalho que nós temos para desconstruir a vulgarização da filosofia. O senso comum transformou a filosofia em algo do tipo, aquele livro, sabe? Nietzsche para estressados, né? Aí coloca, por exemplo, nas redes sociais uma foto do pensador e bota uma frase. E às vezes a frase não tem nada a ver. E aí é um processo que é muito mais de desconstrução daquilo que fizeram da filosofia do que simplesmente a gente fazer uma reflexão. Então, normalmente, os colégios trabalham assim. Ensino fundamental, ele trabalha temas. Vamos falar o que é violência, né? Falar o que é ética, trabalha com as temáticas. Quando chega no ensino médio, você começa a ver um conteúdo propriamente dito. E aí, normalmente, é assim, primeiro ano, segundo ano, você vê tudo, e terceiro ano você revê. Que muitos elementos, eu não sei se eles não são bem vistos. Os livros, normalmente os livros de colégio, eles não têm uma abordagem muito boa. É raro. A gente, e Vinícius, a tua imagem travou para mim. Eu tô bem aqui? Tá saindo tudo? Agora tá normal, tá normal. Tranquilo. Tá. Pronto. E aí, os livros do ensino médio não são bons. De uma maneira geral, não são bons. Né? Não sei se você tem esse contato com esse tipo de material, mas não são bons. Então, todo ano chega e a gente tem que fazer o nosso material. A realidade é essa. A gente tem que fazer o material da gente, porque o material, às vezes, traz muito texto, mas aí o aluno está preparado a ler um texto, interpretar, porque a gente tem que parar para explicar o que é cada termo. Percebe? Então há uma dificuldade. Quando você vai dar aula para quem já é iniciado em filosofia, você não precisa ficar parando para dizer o que é cada termo. Então você vai e corre melhor. E aí eu comecei a perceber que assim, a gente tem poucas aulas, a gente tem uma aula por semana para dar filosofia o ano todo. Uma aula por semana. Imagino que é isso, uma aula de 50 minutos para falar de filosofia. E aí começam os problemas, né? Um deles, por exemplo, é sair desmistificando tudo que já falaram. Por exemplo, você vai lá em Sócrates, e aí você tem que dizer que a expressão conhece-te a ti mesmo não é uma frase de Sócrates, mas é uma inscrição do tempo de Apolo que Sócrates interpretou. Você vai para Platão, você tem que desmistificar o que é o amor platônico, porque as pessoas entendem como amor não correspondido. Né? Então, há um certo tipo de simplificação, reducionismo dos conceitos. Né? E aí, assim, claro que a gente tem um ensino voltado para o Enem.
né? E o Enem ainda é muito interpretativo, tem questões do Enem que você olha assim, não é possível que colocaram isso, mas é o foco, né? O Enem. Aí você chega em Maquiavel, você tem que dizer que os fins justificam os meios, nunca foi dito por Maquiavel. Então, essas coisas que você não precisa dizer, sabe, para quem já é iniciado, você tem que dizer tudinho. Isso toma tempo da aula. E aí, normalmente, o que é que acontece no ensino médio? É um autor por aula. E assim, é um massacre você ver um autor por aula. Você falar sobre Platão em uma aula de 50 minutos é absurdo. Não tem como falar, abarcar toda a filosofia de Platão em uma aula. Você chega em Hegel. Hegel a gente nem entende, já começa daí. Então, para falar de Hegel para o aluno, e ele nunca caiu no Enem, ainda bem. Mas sempre vai ser uma coisa superficial. E o Enem cobra da seguinte maneira. Se um autor nunca foi cobrado, ele será cobrado de uma maneira interpretativa. Não se cobra no Enem um autor, o conceito do autor, se ele nunca caiu. Então, o que é que eles cobram mais? Platão, Aristóteles, né? Ó o Jetson falando aí, ó, Hegel nem tento. O Marante, esses caem muito. Então, já se cobra assim, um conceito, você já tem que ter uma ideia. Mas teve um ano que caiu Merleau-Ponty. Merleau-Ponty a gente nem vê no Enem. Assim, nem vê na escola, no ensino médio. Mas aí quando caiu o texto de Merleau-Ponty, era um texto de interpretação à filosofia. Não era um texto que você precisava saber o existencialismo de Merleau-Ponty. Não era necessário isso. Só que aí é uma outra dificuldade. A gente tem que dizer ao aluno que ele precisa ter uma associação cognitiva para compreender a filosofia. Não é simplesmente você chegar, decorar um conceito e jogar. E sabe o que é que mais me procura, Dionísio, perto do Enem, da prova do Enem? Citações para a redação. A maior dúvida dos alunos é isso. Onde é que eu posso usar? Aí a primeira pergunta que eu faço é, você entendeu essa citação? Primeira coisa. Porque você pegar uma citação solta, talvez você não seja capaz de entender o que é que está escrito ali. Sim. Sem contar a quantidade de citações que não são dos autores. Eu fiz uma live com o professor Charles Feitosa, que é um especialista em Hegel, e eu citei para ele uma frase que ele estava falando dessa questão do memes e tudo. E eu falei assim, você sabe que existe uma frase circulando nas redes sociais de Hegel, tem a foto de Hegel e a frase que diz uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa que o homem não aprendeu com a história é que a história se repete e ele não aprende nunca, não sei, uma coisa assim. E ele falou, não, Hegel fala exatamente o contrário disso. Pois é. Aí o aluno chega para mim e diz, eu posso citar aquela frase de Hegel que eu vi na rede social? Pronto. Aí lá vai você desconstruir tudo. Falar o que é ideia em Hegel para um adolescente de 16 anos de idade. A ideia, o conceito de ideia que depois, quer dizer, é difícil. Então, assim, é um processo que a gente vai passando e cada ano a gente se descobre, cada ano... E essas lives que eu estou fazendo estão sendo muito boas porque eu estou descobrindo novas coisas, né? Quando você conversa com alguém que é um especialista, alguém que dedica uma vida inteira a estudar um autor, ele sempre vai lhe trazer perspectivas diferentes, visões diferentes. E tudo isso aí eu vou pegando para tornar minha aula melhor. Teve alguém que, num certo momento, perguntou assim, o que é que tu estás ganhando com essa live? Eu acho que eu até comentei na live que eu fiz contigo, não foi? Foi, sim. Não preciso ganhar dinheiro. Tanto é que esse outro projeto que eu vou fazer vai demandar um tempo muito maior e eu não vou ganhar nada. Claro, eu vou ganhar conhecimento, eu vou assistir às aulas, eu vou organizar, vou fazer a parte técnica, vou fazer divulgação e vou estar ali assistindo todas as aulas. E o mais importante é fazer com que essas aulas e o trabalho desses professores, que assim estão escondidos muitas vezes, porque fala para um público específico, isso. Eu acredito que mais gente tem que escutar os professores. Né? E por isso que eu quero tirar os professores da universidade. Não no sentido vulgar de transformar assim, filosofia é fácil. Eu vi um dia desses um curso que falava assim, Heidegger é fácil. Já não faça, porque não é fácil. Você já começa mentindo no curso. Ele não vai ser fácil. E depois eu vi que o professor que dava essa aula é formado em jornalismo. Nada contra o jornalismo. Mas assim, não é uma pessoa da área. Sim, sim. É porque tem uma coisa aí, né, Hugo? É importante você falar disso, porque assim, tem uma coisa muito importante que assim, existe de fato eu acho que faz parte dessa vulgarização da filosofia, né?
que é assim, no geral, senso comum, todo mundo gosta de filosofia. Todo mundo acha filosofia importante, né? Existe um certo glamour em torno do cara que sabe filosofia, do professor de filosofia, do doutor em filosofia, enfim, da personalidade. Existe um glamour em torno dos filósofos, né? Claro. Por outro lado, as pessoas se esquecem justamente disso. E aí é que entra o processo de vulgarização, né? Quer dizer, a forma de se aproximar da filosofia é essa forma vulgarizada. E aí você tem um problema muito sério, que tem um problema com a linguagem, obviamente, com o nível, né, com os iniciados, enfim. Mas tem uma coisa importante que é isso. Quer dizer, existe uma fronteira aí, que é isso que você está trabalhando, esse trabalho que você tem feito, que é importante, é mais do que necessário, inclusive, que assim, é como aproveitar, é como tirar, né? Tirar da universidade, não é porque não é importante na universidade, é porque isso precisa de alguma forma se popularizar sem vulgarizar. Essa é a grande questão, né? Quer dizer, como tornar a filosofia uma filosofia popular, ou seja, tornar a filosofia acessível para as pessoas que não estão na universidade, para as pessoas que não estão nas escolas, no ensino, mas que têm interesse, mas sem justamente vulgarizar, né? sem essa simplificação. Quer dizer, como manter o rigor, né? Que é próprio da filosofia, né? O rigor conceitual, o rigor metodológico, o rigor na leitura do texto, na interpretação, né? Para não fazer esse uso inadequado, como você diz, de ficar pegando citação daqui e dali, filosofia de citação de internet, ou seja, de saber como utilizar, como interpretar, como fazer um bom uso. Quer dizer, você tem uma questão que é de fronteira, né? Como transpor a filosofia, eu diria, mais acadêmica, mais rigorosa, para uma linguagem, né? Para iniciados, para o ensino médio, por exemplo, e aí a questão do ensino de filosofia nas escolas, né? Sem banalizar, né, a filosofia e sem banalizar o pensamento, que é o que é a expressão da filosofia, né? É o próprio pensamento. Então é uma questão fundamental nisso aí que você faz, né? E um dos grandes riscos que eu percebo, Ivanis, é o seguinte: nas escolas não se consulta os professores sobre material. O material vem de cima para baixo. Olha, a gente tem um prazo, resolva. É assim. Uma vez compraram um livro num dos colégios que eu dei aula, que era de um jornalista, falando de filosofia. De novo, nada contra o jornalista. Mas assim, para começo de história, né? Já aprofundando assim um pouco mais. O ideal é que a gente lesse Nietzsche em alemão, que lesse Aristóteles em grego. Mas não é todo mundo que vai ter oportunidade, condição, capacidade. Então não dá para se fazer isso. No ensino médio, muito menos. Eu morei 2 anos em Portugal e assim, os alunos do 9º ano lá assistiam filme em inglês e em francês sem legenda. Aqui a gente faz um curso de 10 anos em inglês e só sabe falar o verbo to be. Não se aprende, porque há uma esfera mercadológica nisso. Eles não ensinam inglês para você aprender, eles ensinam inglês para ganhar dinheiro. Então há todas as fases, as etapas, 1, 2, team, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque daria para você aprender em menos tempo. Mas como é que eles vão ganhar dinheiro se você aprender rápido? Então, não existe curso de inglês na Europa. Porque todo mundo fala. Todo mundo fala inglês e francês. O motorista do ônibus falava inglês e francês. Porque ali é uma cidade... Lisboa é uma cidade turística. São várias pessoas transitando de toda a parte do mundo. Uma vez chegou uma alemã, eu estava entregando um jornal, chegou uma alemã para falar comigo, eu morto de vergonha, sem saber nada de alemão. E ela falando, e eu olhei assim, o que é isso? Tá falando... E a única coisa que saiu foi assim, ela pediu informação, eu fiz assim, the policy, para ela perguntar pro policial, vê, a viagem. Então, não saía nada. Então, quando a gente vai para a realidade das escolas, é muito pior. Então, que pelo menos quem não consiga, que não tem acesso às línguas estrangeiras, que pelo menos estude por pessoas que fizeram isso, sabe? Por exemplo, as traduções no Brasil antigamente eram muito ruins, eram péssimas. E hoje você já tem traduções bem melhores, né? Já que não dá esse mundo ideal de ler na fonte, na origem, então que pelo menos se preocupe em procurar as boas traduções. Se preocupem em assistir aulas de professores que estudaram, que tiveram contato. Por exemplo, ontem eu fiz a live com o Richard, ele foi para a Alemanha, estudou lá, então ele leu na fonte. Sabe, um tradutor que eu acredito ser bom aqui,
no Brasil do alemão é o Casanova, que ele até fez a live aqui comigo, né? As traduções dele eu acho que são muito boas, as traduções dele, né? Então, Inclusive, assim, eu usei, né? Na tradução dele, no meu trabalho de doutorado, eu usei muitas traduções dos fragmentos póstumos que ele faz. Eu gosto do estilo de tradução dele, da fidelidade que ele tem a um projeto de tradução do Nietzsche, né? Eu gosto muito. E eu comecei agora a ler uma obra do Karl Jaspers falando sobre Nietzsche, né? Introdução ao Pensamento de Nietzsche, que é uma tradução dele, eu não sabia. Ele traduz o Sloterdijk, o Heidegger. Quando eu vou ver, acho que de 5 livros traduzidos do alemão que eu pego, 4 são traduções do Casanova. Então, assim, despertar, eu sempre digo aos alunos, eu sempre digo assim, por exemplo, eu acabei uma aula sobre Platão. Então eu indico, olha, se vocês quiserem se aprofundar, tem esses professores aqui que trabalham Platão, ó. Aí são professores universitários, já é uma linguagem mais rebuscada. Então, alguns alunos vão atrás, sabe? E agora, nesse meu novo projeto, eu até estava falando com o professor Rineu, que é um especialista em Platão, ele entrou aí, não sei se ele está ainda, que eu disse assim, nesse novo projeto que eu vou fazer, que é o curso livre de História da Filosofia, eu quero trazer mentes novas. Porque assim, como eu quero divulgar o trabalho desses professores, eu poderia, por exemplo, tentar em Nietzsche chamar aqueles professores que aparecem em todo lugar, mas todo mundo já conhece. Chamar o Giacoia, Scarlett Marton, todo mundo já conhece. Então a ideia é dar voz a outros, uma nova geração que precisa ser ouvida, que talvez traga interpretações diferentes, que façam a gente refletir. Às vezes há um engessamento do pensamento. E aí você vai com aquela ideia, né? É aquilo o tempo todo. Não, bora escutar outras pessoas, bora escutar outras versões. Eu fiquei impressionado com o Richard ontem, que ele citava os aforismos, ele sabia onde estava cada aforismo. Isso. Esse cara não faz nada da vida não, só vai estudar. No aforismo 285 da página tal, peraí, e sem consultar nada, era tudo de cabeça, ou seja, porque ele está pesquisando, então aquilo fica na mente o tempo todo. Sim. Hugo, tem uma coisa assim, importante nisso. Pode terminar que depois eu falo. Não, era isso, porque assim, eu até conversei com o professor Rineu e disse, eu sei quem são as pessoas que trabalham em filosofia antiga. Tem o Gabriele Cornelli, o Maurício Marsolo, o Fábio Bozani, a Raquel Gazola. Ótimo, eles são muito bons, espetaculares, e provavelmente o Rineu até falou assim, eu fui aluno de todos eles. Eu falei, mas bora trazer, e ele também concordou, bora trazer uma gente nova. Tem muita gente aí fazendo pesquisa, pós-doutorado, trabalhando, que viaja. Bora trazer essas novas mentes. Não quer dizer que os outros são maravilhosos, mas bora trazer novas perspectivas também, né? Não, isso é importante, né? Se toca num tema importante, inclusive, assim, para quem trabalha com ensino médio, com filosofia nas escolas, né? Nós temos aqui um mestrado profissional em filosofia, né? Nós temos aqui na Unimontes, em Montes Claros, um núcleo que faz parte da rede nacional do Profilo, que é o mestrado de formação de professores do ensino médio, né, de filosofia. O Jetson, inclusive, é aluno, né? Tá aí para defender já o trabalho dele de mestrado. E é importante isso que você faz, né? Essa sua perspectiva é importante. E é o que a gente tem feito aqui também, já há muito tempo, tentado fazer isso, né? Que assim, é claro que a gente não desconsidera e não pode desconsiderar os nossos mestres, formadores, né? Que continuam aí, felizmente, vivos, produzindo, trabalhando, né? Já consagrados. Mas nós precisamos dar uma atenção também a novos pesquisadores, né? Quer dizer, a esse pessoal que foi formado justamente por esses mestres que nós lemos todos os dias, que nós pesquisamos, né? Usamos a nossa pesquisa. Tá? Quer dizer, abrir espaço para isso é importante justamente porque assim, é uma série de pesquisas, são muitas pesquisas importantes, interessantes, que às vezes ficam meio que escondidas, né? Quer dizer, aparecem pouco porque não... Inclusive não aparecem pouco porque não tem espaço. Não acham, não conseguem abrir espaço. Né? Então acho que é importante porque são pessoas que... Igual você fala do Rio, o Richard é um cara assim, sensacional, né? O Richard é um cara fantástico. Quer dizer, o cara que tem uma pesquisa muito consistente no Nietzsche, não só o Nietzsche, mas uma série de novos pesquisadores do Nietzsche, do Schopenhauer, no Hegel, né? Quer dizer, de clássicos, do Platão, muita gente que está aí meio que ainda escondida porque falta espaço. Às vezes, quando a gente pensa nos eventos, por exemplo, e aí é uma questão da universidade, a universidade precisa pensar nisso também, né?
quando a gente faz eventos na universidade, a gente pensa sempre nas pessoas que já estão em voga. A gente dificilmente pensa nas pessoas que estão começando a carreira acadêmica, que estão ali com pesquisa quente, que estão querendo conversar, querendo apresentar a pesquisa pública, né? Fazer um debate público da sua pesquisa, e geralmente não acha muito espaço. Acho que isso é importante. E para o ensino médio, é muito importante a indicação, e você, com esse cenário que você tem agora, com esse conhecimento, né, que você tem de novos pesquisadores, então você conseguiu recrutar vários pesquisadores novos, né? Eu conheci muitas pessoas aí que eu não conhecia no seu projeto, isso é importante. Para o ensino médio, é importante para quem está começando ter essa atmosfera de quem também está começando na carreira acadêmica como pesquisador, né? Como recém-doutor, por exemplo, que tem pesquisas aí pujantes, né, fortes, para dialogar com essa galera. Assim, nesse sentido é muito importante mesmo. E para você ver como é importante, ontem um rapaz de São Paulo veio falar comigo e disse, não, foi o professor que fez uma live com o senhor, ele indicou que o senhor estuda Nietzsche, não sei o quê, e ele é formado em internacionais, quer fazer um mestrado em filosofia, e ele quer trabalhar, sabe o quê? A política em Nietzsche. Era exatamente a live de ontem. E aí na própria live eu disse pro Richard, olha, estão fazendo uma pergunta aqui, é o Antônio, ele vai atrás de você e eu sei que você vai atender. Ele fez, claro, pode falar comigo. Então a gente também começa a despertar interesses. Tem uma senhora, Vera, que ela vê praticamente todas as minhas lives. Se não for ao vivo, depois ela assiste e vem comentar comigo sobre elas. E assim, ela disse assim, eu me apaixonei pela filosofia por conta das suas lives. Pô, já valeu a pena. Já valeu a pena. E uma das coisas que eu falo para quem está começando, está se graduando em filosofia, sociologia, é que assim, deem aula. Porque é inacreditável a quantidade de pessoas que querem fazer carreira acadêmica, mas não dão aula. E aí, quando eles vão dar aula, eles sentem dificuldade. Claro que é bom você fazer a graduação, mestrado, doutorado, mas tente um estágio, alguma coisa, porque aí, quando vai entrar depois é uma dificuldade, não tem habilidade, às vezes não tem o perfil de lecionar, porque cada fase do ensino exige-se um perfil diferente. Então a aula que eu dou no ensino médio seria uma aula as aulas que eu dei na graduação era totalmente diferente do ensino médio. Era outro padrão, outro público. E o que eu percebo muito é que, por exemplo, quem dá aula de filosofia e sociologia nas escolas, a maioria não são formados na área. Como eu sou formado em História. Eu fiz um mestrado. E aí, por quê? Porque eles querem fazer o mestrado, doutorado e ir direto para a faculdade. Teve um caso aqui em João Pessoa de um rapaz que ele está fazendo doutorado, não tinha dado aula em colégio, e ele se arriscou a dar aula. E foi uma coisa assim, desastrosa. Ele não tinha experiência. Então assim, ele está numa situação que ele já está quase defendendo a tese de doutorado dele, mas ele não pegou experiência em sala de aula. E é muito diferente. Muito diferente. Há uma diferença que eu sempre digo para os meus alunos, há uma diferença entre você ser um bacharel e ser um licenciado. Porque na licenciatura você aprende, né? Eu estava até falando para eles, por exemplo, já perceberam que um jornalista, não são essas pessoas que ficam na hora do almoço fazendo circo, não, no jornal não. Um jornalista, ele se preocupa, por exemplo, com a posição das mãos. O jornalista fica assim o tempo todo. No máximo ele vira a mão. Por quê? Porque ele quer que você preste atenção na notícia, não no gesto. Se ele gesticula muito, você perde a concentração na fala. Você começa a rir, você acha engraçado, você não escuta o que ele disse. Isso a gente aprende na faculdade. O timbre de voz, entonação, postura. Não é que você vai ser um robô que vai fazer aquilo. Mas nós temos diversas possibilidades de utilizar métodos diferentes na sala de aula. Então, como eu falo para adolescentes, eu falo numa linguagem acessível a eles. Tem um episódio interessante, uma amiga minha, eu fiz o ensino fundamental e médio com ela inteiro. Uma amiga maravilhosa. E teve uma vez que na faculdade, a gente foi para a faculdade, ela foi fazer sociologia e eu história. E uma vez a gente voltando de ônibus para casa, ela fez assim. Ela me chamava de Huguinho, né? Ô, Huguinho, parece que tu não se importa muito com o estudo, teu linguajar, sei lá, é sempre brincando, fala muito palavrão, não sei o quê. E eu disse, Sheila, você é minha amiga. A gente se conhece desde criança. Eu não vou ficar conversando com você de uma maneira rebuscada. Eu me sinto à vontade para falar de você.
E nesse dia, eu fui provar a ela que eu saberia falar com a linguagem rebuscada. E a gente passou, o ônibus era 1 hora da faculdade para casa, então a gente teve tempo de fazer isso. E eu comecei a falar com ela, fez, é mesmo, tu sabe, né? Por que tu não fala assim? Eu fiz, eu não estou na sala de aula, eu não tô nem estudando, nem dando aula. Eu estou falando com uma amiga. Então eu espero que falar com uma amiga não seja... Uma coisa que eu percebo muito, isso é isso. A pessoa começa a estudar, às vezes ela tem uma preocupação de mostrar para o outro que ela sabe usar uma linguagem mais rebuscada, sofisticada. Depende do ambiente, sabe? Não precisa. Como você me convidou para cá, eu não estou fazendo uma exposição de um tema do anticristo que eu trabalhei no mestrado. Não, é um bate-papo. A gente está tomando uma cervejinha, conversando, uma coisa descontraída. Então a linguagem é outra, né? Não, é justamente isso. Mas é que tem uma coisa... Eu dei o tempo para poder dar o gole, entendeu? Mas é isso mesmo. É assim, você tem uma coisa... É que eu falo assim, quando eu falo essa coisa do glamour, né? Existe um glamour... E também, assim, existe um glamour também por parte de quem estuda filosofia na academia, né? Que é essa coisa academicista, né? Ou seja, é claro que tem um ambiente que é específico da pesquisa. Então, quando nós estamos lá nos nossos GTs da Ampof, né? Entre pesquisadores que estudam, aí sim, a disputa né? A linguagem, o rigor é excessivo, porque carece, né? O momento exige, a pesquisa exige. Mas quando você está na sala de aula da graduação, né, claro, mantém-se o rigor, mantém a linguagem, mas você mantém um outro nível de discussão. Tá? Quer dizer, quando você vai para o ensino médio, é uma outra parada, né, uma outra linguagem. E isso não quer dizer falta de rigor, as pessoas confundem as coisas. Né? Não quer dizer falta de rigor, mas quer dizer que você tem um outro jeito de tratar, um outro trato com a linguagem filosófica, porque também, assim... essa coisa do glamour, ou seja, de ser acadêmico o tempo todo, né? De ser rebuscado, de ser erudito, né? O Nietzsche fala muito da erudição, né? De ser erudito o tempo inteiro, isso é um saco, né? Aí você imagina, você vai para uma sala de aula de ensino médio, com toda a erudição, né? Aí você fala da importância dos estágios, por exemplo, de aprender a ensinar, aprender a dar aula na graduação é importante, para que o cara, assim, você termina um doutorado, você cai numa sala de aula, um mestrado, um doutorado, você cai numa sala de aula de ensino médio, você não sabe o que fazer. Né? Nós temos vários casos, vários relatos. Nós temos vários casos. Não só de... Nós temos casos de alunos que saem da graduação sem saber como... E caem numa sala de aula de ensino médio, de filosofia, sem saber o que fazer. Porque tem uma série de coisas, né? O primeiro, assim, você tem um material que não é nada instrutivo, não é nada adequado, um material que é sempre uma porcaria, né? Sempre ruim, do ponto de vista do conteúdo, metodológico, enfim, não te dá muito horizonte, e você não tem a prática, né? A prática do ensino de filosofia. Você não sabe como lidar. Então o que você faz ali? Aí você começa a jogar temas no ar, jogar temas no ventilador e vamos ver o que dá, né? Quer dizer, então, enfim, tem uma coisa que a gente precisa, desde a universidade, acabar com ela, amortecer. Acabar não, mas amortecer. Que é esse glamour em torno do academicismo o tempo inteiro. Imagina, por isso que às vezes é complicado. Você imagina assim, bom, há pessoas que, às vezes até nas relações de amizade, mantêm a erudição e o academicismo para conversar coisas banais. Pô, não dá, né? Coisa complicada. Né? As pessoas não relaxam, não mudam de ambiente, não mudam de... Imagina, não dá, né? Quer dizer, eu cresci aqui numa região periférica, ou seja, quando eu vou todo final de semana, que eu posso, né? Eu vou ao boteco quando eu ia lá na rua, onde eu cresci, ver os meus amigos de infância. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu vou lá para tomar uma cerveja e conversar com os caras. Imagina que eu vou manter erudição. Quer dizer, coisa que eu nem tenho, né? Erudição, mas a gente faz de conta que tem na academia. Não, mas a gente faz de conta que tem erudição, que é importante fazer de conta que tem, né? Para ser reconhecido e tal. Aí você chega lá para tomar uma cerveja com o cara, pô, não é possível, né? Imagine isso, vai eu e tu num barzinho, senta lá e fala assim, não, porque a eudaimonia deriva da frônese. Porra, pra que isso? Não, eu vou tomar uma cervejinha, falar de futebol, sei lá. Tem uns lugares, né? Uma vez eu passei uma situação, foi vexatória pra mim, lá em Portugal, no mestrado, tem um professor que era especialista em Kant e em Platão. E aí ele estava dando aula sobre a fundamentação da metafísica dos costumes. Vê o palavrão, isso numa mesa de bar não cola, né? E aí eu fui perguntar ao professor assim, o senhor sabe uma boa tradução dessa obra? Ele olhou para mim e fez assim, eu não leio traduções.
Quer dizer, tá bom, não precisava dizer isso não, tá? Desculpa pela vergonha, mas você poderia... Não, eu não leio. Ele lia grego, latim, inglês, espanhol, português, e ele estava aprendendo chinês na época. Quer dizer, e ele dizia assim, eu não tenho carro, porque se eu tiver um carro eu perco tempo dirigindo. Então ele só pegava metrô e ônibus, porque ele ia lendo. Ele almoçava no refeitório da universidade com um livro. Era um agafado e uma virada de página. Nossa. E na época que eu saí de lá, ele estava... eu saí de lá, eu fui em 2007 e voltei em 2009. Em 2009, ele estava lançando um livro em alemão de 1.200 páginas. Aí quer dizer, sabe, pronto, é uma pessoa que se você botasse no ensino médio não duraria uma aula. Não duraria uma aula, não saberia usar a linguagem. Outra coisa, por exemplo, que eu fico assim meio que chocado, são as pessoas que vão dar aula e leem. Lê. A aula inteira lendo. Eu sei ler, eu leio em casa, não precisa. Eu quero que você, enquanto professor, interprete. E é isso que eu percebo que os alunos querem para mim. Eles querem que eu facilite a linguagem. Mas é como você citou, eu não posso vulgarizar. Eu vou simplificar, mas eu não vou vulgarizar. Porque se eu vulgarizar, eu vou fazer o que essas revistas fazem aí. Encontre a felicidade em 10 passos, sabe? Essas receitas prontas. Não. Filosofia é uma coisa importantíssima. A gente tem uma responsabilidade sobre isso. E perceba a quantidade de alunos que passam pelas nossas mãos. Então eu sou responsável por aquilo, sabe? Eu quero despertar o senso crítico. E a minha aula ela é dinâmica, ela é engraçada, os alunos morrem de rir e tudo. Mas sim, eu dou aula. Há também essa confusão que às vezes o aluno ele gosta mais do professor legal, engraçado e que não dá conteúdo. Percebe? Isso no ensino médio é muito comum. Então assim, a aula de 50 minutos, o cara passa 30 minutos falando da vida dele. Passa 10 minutos contando piada e 10 minutos dando assunto. E o aluno adora. Quando chega no terceiro ano no cursinho, não. Aí já outra... Porque assim, eu quero passar no Enem. Esse cara tá falando da filha dele. Eu não quero saber da vida dele. Eu quero entender o que é isso aqui. Então eu tenho muito essa preocupação. Você pode usar um exemplo da tua vida no contexto. Mas tu parar isso para falar da tua vida, não, né? Então eu tenho muito essa preocupação que uma coisa que ninguém... Você pode não gostar da minha aula, do meu método. Mas eu dou conteúdo. Isso eu vou dar, pode ter certeza que não tem um aluno que vai reclamar comigo assim, não, o professor enrolou, eu não enrolei. Você pode não gostar do método, não entender, beleza, eu posso melhorar, mas aula eu dou, isso com certeza. Ô, Hugo, tem uma coisa importante nisso aí que você tem falado o tempo inteiro, né? E isso é uma discussão que se faz no interior do Profilo, né, do mestrado profissional em filosofia, da rede nacional, dos estudantes, professores, enfim. Os estudantes fazem muito essa questão, porque são todos, os nossos alunos do mestrado são todos professores do ensino médio, né? Ótimo. Então, assim, a grande questão que se debate é acerca disso. Nós temos um problema no ensino médio brasileiro, que é isso de você ter um pouco tempo de aula, né? Você tem pouco tempo para poder desenvolver conteúdo, para poder discutir, enfim. E aí, como é que você pensa, como é que você faz esse arranjo, que aí você está dizendo, os alunos podem discutir sobre a minha metodologia, mas não podem dizer que eu não dou aula, né? Assim, não tem embromation, né? Essa coisa da performance, né? O cara planta bananeira em sala de aula, mas não dá nada. Todo mundo bate palma, planta bananeira, é interessante, mas é engraçadinho, mas também não... Enfim, como é que você lida com essa questão metodológica, pensando justamente nesse tempo que é quase um resquício de tempo para você desenvolver, né, assim, diferente de uma disciplina como matemática, como língua portuguesa, você tem um tempo para trabalhar, você faz um planejamento amplo. A filosofia não tem como fazer um planejamento amplo, né? Quer dizer, como é que você tem se virado para justamente passar a mensagem, né, ou seja, para desenvolver teoricamente, de forma rigorosa, na linguagem do ensino médio, a filosofia de modo geral, do ponto de vista... E essa amarração que os alunos perguntam, né? Que é uma coisa que o material também não dá, que é a questão metodológica, né? Isso parece pesar muito, né? Como é que você se vira? Como é que você faz esse arranjo aí? Tá cada vez mais difícil, porque cada vez eu estou me aprofundando. E quando você se aprofunda, você quer falar sobre aquilo com os alunos. E aí, o foco é o Enem. Então, assim, tem que ser o Enem. Então, por exemplo, chegou na aula de Aristóteles, eu não vou focar na física. Eu não vou focar na poética, eu não vou focar na metafísica. Eu vou focar onde?
Vou focar política e ética. Então, assim, eu passo rapidamente, falo ali o que é a física em Aristóteles, a metafísica. Só que dá uma vontade de ficar ali dando umas 3 aulas sobre metafísica que é impressionante, né? Porque é aquilo que eu acho encantador, né? E uma das coisas que eu nunca gostei, Danilson, são as pessoas que estudam um autor e menosprezam o outro, sabe? Eu nunca gostei disso. Eu acho que todo mundo tem sua importância. Às vezes, hegelianos colocam Heidegger lá embaixo, heideggerianos falam mal. Nossa, é sério que você vai dizer que Hegel não tem importância, Heidegger, sabe? Então, eu tenho uma preocupação. Primeiro, eu tenho que direcionar minha aula para o Enem. Começa daí. Então, eu tenho que fazer uma prospecção para saber assim, o que é que mais cai. São 3 as vertentes que mais caem no Enem. Ética, política e teoria do conhecimento. Então, os autores que mais trabalham isso são aqueles que eu tenho que me prender mais tempo. E aí, que método eu vou usar? Normalmente, assim, o ensino médio, se for uma aula expositiva, conteudista, é muito maçante para o aluno. Então, ali no meio, você tem que fazer alguma coisa. Não porque você acha que seja certo fazer. Mas se você ficar aqui... Por exemplo, eu tenho paciência de passar 3 horas assistindo um professor falando, paradinho assim. Ele falando. Eu tenho paciência. Eu adoro isso. Eu já assisti algo em torno de 1.200 palestras. Porque desde a época do... Lembra do Balanço do Século XX, Paradigmas do Século XXI, que tem na TV Cultura? Passava de 6 horas da manhã. Era início dos anos 2000. Né? Foi ali que eu conheci o Franklin Leopoldo Silva, né? O Loparic, o Ernest Stein. E aí eu assisti aquilo e adorava aquilo. Só que eu percebo que se eu fizer isso com um aluno, eles vão dormir, vão mexer no celular. Então eu tenho que atrair eles. E contrair, normalmente, falando de algo que assim, é visível para ele. Eu tenho que falar de algo que faz parte da rotina, que ele faz assim. É aquilo que Platão e Aristóteles falavam, né? Criar o espanto, a admiração, dizer assim, porra, eu nunca tinha pensado nisso. Porque eu falei de alguma coisa da filosofia que é referente à vida dele. Então, assim, eu não estou fazendo um devaneio, uma viagem, não estou viajando na maionese, como eles gostam de falar. Não, isso aqui fala da tua vida. Olha, uma vez eu usei um exemplo do Slavoj Žižek, que ele tem uma obra sobre o amor, e tá por aqui, eu não sei exatamente o nome da obra. Aqui, O Amor Impiedoso, é o nome da obra, eu achei aqui. E tem uma cena que ele fala que é assim, do filme, que ele faz muita análise da ideologia, né, de cinema, filmes, e ele fala assim, a mulher está indo para casa com a sacola de compras, e aí a sacola rasga e as compras caem. A próxima cena é um homem, sempre um homem, que chega, pega esses produtos que caíram na sacola e ajuda a mulher a levar para casa. Cena clássica, normal, não tem nada demais, né? Só que o Zizek, ele é um psicanalista também. Então ele vai dizer assim, já percebeu que essa cena ela é extremamente machista? Por quê? Porque o que ele está passando ali, a mensagem é que a sacola com compras é a própria vida da mulher. E quando a sacola rasga, é a vida dela caindo aos frangalhos. E sempre se passou a ideia que é necessário um homem para colocar a vida dela no eixo. Então o homem que chega pegando as compras no chão é o homem que vai dar um sentido à vida dela, como se ela precisasse de um homem. E aí pronto, todo o resto do filme é isso. É o homem que entrou na vida dela e ela estava perdida e o homem agora deu um sentido à vida dela. Quer dizer, é uma cena simples de um filme. Mas aí você consegue extrair alguma coisa. Então, eu tento utilizar esses exemplos, e aí tem que ter muita leitura, dedicação. E às vezes, o que eu mais gosto é quando eu percebo um exemplo. Quando alguém me diz, é bom, que eu atino. Mas tem coisas que eu olho assim, isso foi uma sacada minha. Mas claro que não é só minha. Porque é uma sacada de tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha história, sabe? De ler, de estudar, de escutar. Nunca é sozinho. Nunca é meu. Mas assim, é isso que eu falo da associação cognitiva. É aquilo que me deu a possibilidade de pensar sobre isso. Então eu tento utilizar isso na sala da aula. E é impressionante quando você vê a expressão deles. Uma pessoa olha para outra e diz assim, é isso mesmo. Ele está falando da minha vida. Sabe? Ele se identifica com aquilo. Aí você já ganha empatia. E aí você já tem um aluno pro seu lado. Né? Claro que vai ter alunos que não vão gostar. Por exemplo,
Tem alunos que não gostam de mim não por causa da aula, é por causa da minha posição política. Que eu não falo em sala, mas eles seguem no Instagram e veem, né? Claro, e você já percebeu que eu coloco, né? Por exemplo, sobre aquela criatura que se não pronuncia o nome, né? Porque senão ele aparece, né? Aquele satangôs lá, você não fala sobre ele. Mas assim, a minha rede social é a minha rede social. Eu vou botar o que eu quiser. Na escola eu sigo lá as regras, tudinho, não falo sobre isso. Quer falar de política? Beleza, bora falar de politeia. Bora falar de polis, moralha, bora falar sobre isso. Os conceitos. Que inclusive não sabem. Quando o aluno chega assim, tudo é política. Claro que tudo é política. A gente não está na polis, é política. Aí eu vou ter que explicar o conceito. Porque as pessoas confundem política com política partidária. Aí você tem que explicar o que é cada coisa. E eu acho que uma das coisas que mais mete medo nos governos é exatamente isso que a gente faz, que não é doutrinação, mas é despertar. Sim. Já percebeu que todas as vezes as pessoas que nos acusam de doutrinação são aquelas que querem doutrinar. Porque percebem que aquilo que a gente faz é o desvelamento, né? Para usar aqui uma expressão heideggeriana, né? É tirar da opacidade. É isso que a gente faz. Isso que você repete tão bem, né? Assim, é uma palavra muito comum no ambiente filosófico, mas que você repete tão bem, de forma tão incisiva, né? Que é essa atitude de fazer sempre a reflexão filosófica. E a reflexão é isso, né? Quer dizer, ela não é por excelência doutrinária, é justamente o contrário. Né? Quer dizer, o temor é que as pessoas que refletem, portanto, que despertam essa capacidade, ativam, e acho que esse é um dos papéis do ensino de filosofia nas escolas, né? É ativar essa capacidade, essa habilidade de refletir, de avaliar, de pensar, de balizar, de perspectivar as coisas, né? Quer dizer, de ficar antenado para fazer essas conexões e para despertar essas coisas que isso que você está dizendo. Ou seja, chegar um momento em que o estudante de ensino médio fala assim, nossa, eu fiz essa conexão, eu fui capaz de fazer essa conexão importante, e a partir dessa conexão ele descobre o mundo, ele descobre o universo, né? Ele começa a ter atitudes. Quer dizer, esse é o temor. Quer dizer, essa é a atitude, é a atividade política da filosofia, né? E é o temor, de alguma forma, dos políticos, né? Que é que as pessoas se politizem nesse sentido, né? Inclusive no sentido filosófico mesmo, né? Despertar para a criticidade do real, daquilo que está aí diante do nariz. Acho que isso que está em jogo, na verdade, né? A sala de aula é o espaço desse jogo, né? Do despertar, né? De ativar a capacidade reflexiva. E uma das coisas que acontece muito, Dionísio, é que às vezes reclamam porque querem que a gente fale para eles aquilo que os pais falam em casa para os filhos, que é que a gente reforce. E muitas vezes já me encontrei numa situação de dizer assim, o professor ele tá falando mal da igreja. Eu falei, não estou falando mal da igreja não, estou falando de Nietzsche. Nietzsche fala isso. Então sabe aquela coisa de você conta a piada e tem que explicar a piada? Eu tenho que fazer a aula e dizer assim, foi Nietzsche que disse. E eu tenho que fazer isso de 5 minutos. Porque senão pega um trecho da minha aula e vão dizer, o professor é ateu, desgraçado, como se tivesse problema em ser ateu. Né? Quer dizer, tem que ter essa preocupação de preservar os valores daquilo que o aluno, nem é o aluno, coitado, são os pais que introjetaram isso neles. Sim. E aí eu digo, olha, é o seguinte, se não quer que eu dê aula sobre isso, tire do programa. Já que você não tem o poder de fazer isso, é o MEC, então peça para o MEC tirar que eu não falo mais disso. Mas se está no programa, eu vou falar. Sabe, a gente também não pode se calar sobre essa opressão que existe. Eu não vou me calar nunca. Sabe? Alguém até postou aqui, né? O professor de filosofia geralmente não é livre, né? Ele não dispõe dessa liberdade para poder falar, então ele tem que ficar meio que forçando a barra, arrombando portas para poder passar a mensagem, né? E às vezes o aluno quer saber assim, o que é que o senhor acha? Então todas as vezes que eu vou dar aula e tem uma questão sobre aborto, por exemplo, para eu conseguir explicar para o aluno que aborto é uma questão de saúde pública, que a minha opinião ou a sua não importa, pronto, acabou a aula. Não entra, não consegue entender. Porque querem botar religião, querem botar aquilo que eles acham. É aquele personalismo, sabe, que o Sérgio Buarque de Holanda falava, né? O tempo todo tem que ser aquilo que eu concordo. Né? Quando você tem, por exemplo, uma criatura que diz que a homoafetividade, nessa palavra ele tem dignidade de falar,
é culpa de famílias desajustadas, e o cara é o nosso representante, que é o ministro da Educação, eu vou me calar para isso? Nunca. Custe o que custar, eu nunca vou me calar para isso. É impossível. Impossível. Porque assim, não é que eu sou uma pessoa certinha, não. Eu tô cheio de defeitos. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter uma honestidade intelectual. Isso ninguém pode tirar de nós. Isso aí eu nunca vou me curvar a falar algo que os outros querem escutar. Nunca vou fazer isso. E nunca vou me calar para aqueles que querem oprimir. E, inclusive, uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer é dar mais voz às mulheres e aos negros na filosofia. Na filosofia. Na sociedade, era para ser desde sempre. Tanto é que nesse meu curso que eu vou fazer, eu vou tentar ao máximo trazer mulheres. Sabe? Não é mulher para falar de Simone de Beauvoir. É mulher para falar de Kant, é mulher para falar de Heidegger, é para falar de tudo. Sabe? A gente tem que quebrar essas barreiras, porque assim, todos nós fomos adestrados a sermos racistas e machistas. Todos nós. Está na estrutura da nossa sociedade. Então é um processo de desconstrução. Quantas e quantas vezes eu não fui machista, não fui racista? Claro que eu fui. Mas é um processo de desconstrução que a gente tem que fazer. Justamente. Então quando a gente fala denigrir, e aí, é aí que você percebe o racismo estrutural. É quando você usa palavras, às vezes, sem nem saber a origem. Então, quando falarem denigrir na minha frente, eu vou falar, não usa essa expressão. Tá errado, não é para usar mais. E aí, o que é que os frágeis fazem? As figuras fracas. Chamam de mimimi. Mimimi é a incapacidade que a pessoa tem de raciocinar sobre algo. Então, sempre diminui. Sabe qual é o maior xingamento que eu escuto hoje, Danício? Ah, só podia ser professor. Virou xingamento. É isso. É isso. Você estudar, ler, feito um condenado, é um xingamento agora. É isso. Inclusive, a gente tem aqui um grande historiador da escravidão no Brasil, que é o Roger Lambert, tá aqui, meu querido amigo Roger, tá dizendo aí, daí alguém emenda lá, eu concordo com Nietzsche, enfim, é mais ou menos isso. Hugo, daqui a pouco acho que daqui a pouco vai cair aqui, seremos derrubados pelo Instagram. Já quero aqui antecipar, antes que caia, antecipar aqui o meu agradecimento, a minha gratidão pela sua disponibilidade, por essa conversa assim maravilhosa nesse sábado aqui de manhã. Já tomamos uma breja aqui, proseamos sobre isso, enfim. Nós teremos outras oportunidades. Queria muito já antecipar que em alguma atividade do nosso mestrado em filosofia aqui, que é um mestrado de formação de professores do ensino médio, que você viesse presencialmente quando for possível depois da pandemia, que você participasse virtualmente quando isso for possível, né? Vamos manter contato para isso. Faço questão porque a tua experiência é uma experiência extremamente rica, e você tem toda essa coisa, né? Esse entusiasmo que me encanta, e é o entusiasmo que eu tenho também com a filosofia, com os meus estudantes, né? Com os meus orientandos, enfim, com a prática da filosofia. É importante a gente manter isso. E antes que encerre aqui, eu queria assim, vai cair, mas já te perguntar, você tem vários alunos que frequentam lá, que passam lá pelas suas lives diárias, e você sempre fala assim, ó, esse aqui está querendo fazer mestrado em fulano de tal, esse aqui está querendo estudar. Então, assim, o seu trabalho tem repercutido e a galera tem, enfim, né, você tem vários estudantes interessados já em projetando fazer mestrado em filosofia, né? Assim, que legal isso. Eu acho maravilhoso. E não é só assim, que se importa pela reflexão, pode ser sociologia, história, sei lá, ciências políticas, não é uma coisa de puxar sardinha para a filosofia, mas assim, eu sempre digo para eles, lembrem-se que a escolha do curso é importante porque quem vai cursar são vocês. Né? Às vezes os pais querem dizer para eles, faça isso. Lembre-se que é a sua vida que está em jogo. É o curso que você vai fazer. Aqui a gente tem um alto grau de defasagem, pessoas que abandonam o curso, que mudam de curso. Então, assim, se veja naquilo, veja se vocês querem fazer aquilo. Não foi pensado que eu me tornasse professor, mas eu acho que foi a melhor escolha possível. Porque é uma coisa assim que, claro que tem, eu sempre digo, tem um bônus e um ônus. Apareceu o relógio, foi? Foi, apareceu. 23 segundos. Pronto, então eu queria agradecer imensamente, não vou falar mais nada, foi um bate-papo maravilhoso.
No que precisar, estou aqui. E eu não conheço Minas Gerais, eu vou assim, correndo. Eu e minha esposa, ela adora, ela quer ir também conhecer, eu vou correndo. Pode ter certeza. Então, na